Opa, já comecei errado aqui. Eu sempre faço isso, sempre inverto o diabo da câmera, mas tudo bem. Senhoras e senhores, se é que tem alguém na sala aí, em Brasília, 19 horas, conforme prometido, aqui estamos para fazer uma live super especial com o meu grande amigo Fábio Barleta. Esse era um sonho que vem acalentando há algum tempo, da gente estar junto aqui numa live para trocar ideia com vocês. Enquanto ele não chega, enquanto a gente está aguardando aqui, eu peço a vocês que façam exatamente o que eu estou fazendo agora, que é chamar a galera para vir assistir junto com a gente, fazer parte desse movimento aqui, porque esse papo vai ser muito legal. Não sei se vocês conhecem o Fábio, eu vou dar a oportunidade dele se apresentar, mas o Fábio é advogado da área condominial, renomadíssimo, autor de livro, ele é síndico profissional, ele tem uma empresa, acho que é administradora, empresa de síndico, agora me falhou, mas ele vai compartilhar com vocês. E a gente tem desenvolvido aí vários pontos em comum recentemente. Ele é palestrante ele é embaixador da Porter, eu também sou. Ele é... Bom, deixa para ele falar aí algumas coisinhas. Manda aí o aviãozinho para a galera, porque esta live vai ficar na história. O cabra é muito bom. Vamos lá. Estou aqui mandando, sejam todos muito bem-vindos. A galera que está chegando, convidem seus amigos, convidem o pessoal, que vai ser bem legal. Vamos começar já, viu? Muito bem, chamei um bocado de gente aqui. Obrigado pela presença de quem já está. E vou convidar aqui o meu grande brother para entrar, cadê? Para entrar aqui online com a gente. Vamos lá. Olha ele aqui. Chamei, veja se você recebeu aí o convite. Vê se tá tudo ok. Yes! O homem tá na área. Ó. Fala, meu querido, tudo beleza? Tudo de ordem. Finalmente desencantou essa nossa live, né, cara? Custou, mas chegou. Custou, mas chegou. Ô, coisa boa. Seja muito bem-vindo, irmão. Cara, é isso aí, gente. Muito feliz aí pra gente estar realizando essa live junto. Muito bacana. Muito bom. Estaremos cada vez mais juntos, né, cara? Eu estava falando com o pessoal aqui antes de você entrar, não sei se você estava desde o começo, que a gente está criando cada vez mais pontos em comum, né? Que nós somos embaixadores da Porter, que nós vamos palestrar também na Cindy Expo, né? Começando agora em Porto Alegre. E mais recentemente seremos colegas de palco de um outro lugar. Essa aí eu vou deixar para você contar já já. Que eu fiquei muito feliz também de estar junto contigo, cara. Cara, muito bom. Muito bom. Mas se apresenta aí, fala um pouquinho de você. Quem é Fábio Barleta? Para a galera que não conhece, quem é Fábio Barleta? Bom, eu sou advogado aqui em Belo Horizonte. Tenho uma empresa de profissionais, atuo nessa área desde 2018. Sou autor desses dois livros aqui, para apresentar. Esse aqui, Gestão Condominial Eficiente, este ano. A gente vai lançar a segunda edição dele pela Bonijur. E esse aqui que é o mais recente. O Segredo do Síndico do Sucesso. E graças a Deus foi muito bem aceito aí pela turma, pelo centro de vendas. Então, estamos aí com ele. Muito top. O segundo eu estou terminando de ler agora, vou terminar agora no avião, indo lá para São Paulo. O primeiro ainda não tive o prazer, mas eu recomendo demais. E, gente, não é um trabalho de alguém que milita apenas na parte acadêmica da coisa. Fabão está no campo, ele está com o dedo no pulso, ele sabe como a coisa funciona, ele vive isso, respira isso. Então, é um misto de conhecimento aprofundado, com experiência de campo, que colocou ali, mesclado com várias outras coisas, não vou dar spoiler, que eu recomendo demais para todos os níveis de síndico. Se você está começando, se você está no meio da sua carreira, se está no final, vale a pena para todo mundo, recomendo demais. Estou gostando muito, viu? Parabéns. Legal, e trazendo
experiências novas, né? A gente fugiu um pouquinho aí do que a literatura de síndicos vem trazendo. É isso aí. Show de bola. Estão falando aqui, está dando eco. Tá dando eco, é? Cara, isso já aconteceu algumas vezes. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer... Das outras vezes eu resolvi da seguinte forma. Eu faço a pergunta e aí corto o meu microfone e parece que isso resolve. Então vamos tentar por aí, tá? Bom, o que acontece? A gente estava conversando aqui, eu e Fábio, sobre qual seria um tema que seria interessante para vocês que estão aqui assistindo a gente, pudesse ajudar os síndicos. Quem me segue no meu perfil sabe que eu abri o perfil prioritariamente, mas não exclusivamente, para falar com síndicos que estão começando, síndicos moradores, síndicos pouco experientes, né? E geralmente eu tento trazer algumas informações que algumas pessoas consideram mais básicas, isso é proposital. Então, como a gente escolheu hoje falar sobre a Assembleia, a minha primeira pergunta para o Fabão é justamente isso. Para um cara que foi eleito agora, ele caiu de paraquedas, ele não sabe nada de sindicatura, nada. Na verdade, ele nunca foi nem numa Assembleia. Eu queria que você desse um overview, assim, sobrevoasse assim, de drone. Como é que começa e depois o que acontece? Quais são os passos? Qual é o rito de uma Assembleia de uma forma genérica? Assim? Quem são os atores? O que acontece antes? O que tem que acontecer durante e depois? Dá uma pincelada aí para essa galera, por favor, Fabão. Vamos lá, Sérgio. Acho que o eco saiu. Me sinaliza aí que eu acho que o eco saiu. Mas vamos lá. O primeiro ponto que é muito importante a gente comentar aqui, que o sucesso ou fracasso de uma Assembleia começa a ser produzido antes da sua realização. Então, o primeiro passo para uma Assembleia ser bem realizada está no edital de convocação. E o grande erro que a galera comete é justamente nesse momento, no edital de convocação. Uma pauta bem elaborada, uma pauta concisa, mas onde represente efetivamente aquilo que será deliberado. Então tem todo ali um cronograma para a gente seguir para que esse edital seja bem preparado, que seja enviado com antecedência para os moradores, conforme determinado na sua convenção. Então tem um prazo pré-definido para enviar esse edital? Não tem, é variável de edificação para edificação. A convocação de todos os condôminos, porque se um condômino não é convocado, nulidade da Assembleia. Lembrando que condômino e morador são expressões diferentes, condômino é o proprietário. Então são alguns cuidados aí na fase preparatória que o síndico já deve prestar atenção. No momento da Assembleia, pontos de atenção, procuração. O que a sua convenção fala sobre as procurações? Precisa de firma reconhecida? Não precisa. Há uma limitação ao número de outorgado, de procurações a um outorgado? Não há. Então são detalhes que a gente vai trabalhando aí já no decorrer da Assembleia. Vamos eleger o nosso presidente. O presidente é o responsável pela condução da Assembleia. Muita gente acha que o síndico é o responsável pela condução da Assembleia. Não. Quem tem o poder ali, naquele momento, é o presidente. Vamos escolher um secretário que vai ser o responsável por redigir a ata. Uma ata retratando aquilo que aconteceu durante a Assembleia. Mas você não precisa colocar tudo. Maria falou isso, João retrucou aquilo, Ana... Não, são os pontos principais, senão você não cria uma ata, você cria um livro. Então são alguns detalhes. Seja garantido o direito de voz e voto. A Assembleia é o local de discussão onde os moradores, os condôminos, vão apresentar seus argumentos e contra-argumentos. Então tem que ser garantido o direito de voz. Inadimplente, não vota. Então são alguns detalhes aí que a gente tem que ficar atento. E no final é lavrada a nossa ata, colhidas as
assinaturas e vamos levar para registro. Lembrando que não há também uma obrigatoriedade de registro das atas. O registro ele é importante para dar publicidade. No caso de um extravio ou perder o livro, a gente consegue fazer a recomposição daquele histórico do condomínio e, em alguns casos, por determinação de terceiros, aí sim exige-se o registro da ata, como, por exemplo, na eleição de um novo síndico, para ele fazer movimentações bancárias, aí a gente tem que apresentar, o banco exige essa ata registrada. Então, em linhas gerais, acho que bem rápido aí a gente poderia passar esses pontos como de atenção. Perfeito. Eu queria que você esclarecesse também para as pessoas quais são as diferenças entre 3 tipos de assembleias: AGI, AGE, AGO. Então vamos lá. Primeiro eu vou falar de 2, porque uma delas se confunde. A AGO, Assembleia Geral Ordinária. Essa Assembleia, ela tem uma periodicidade mínima determinada por lei. Então ela tem que ser realizada anualmente. Uma vez por ano, nós temos que ter uma Assembleia no condomínio, a AGO. E a lei, ela também determina uma pauta mínima de deliberações nessa Assembleia. Então nós vamos apresentar a previsão orçamentária, definir a contribuição dos moradores, o síndico fará a prestação de contas e, eventualmente, se o mandato do síndico for de 1 ano, nós vamos fazer a eleição de um novo síndico. Por quê? Porque a lei permite que o mandato seja de até 2 anos. Então, se for de 1, anualmente, a gente vai ter que fazer uma eleição na AGO. A AGI, Assembleia Geral de Instalação, nada mais é do que uma AGO no início da entrega da edificação. Então, por isso que eu falei, vou falar de 2, porque elas se confundem. A AGI com a AGO, elas basicamente têm o mesmo objeto. E a AGE, Assembleia Geral Extraordinária, ela não tem essa periodicidade mínima, ela pode ser realizada quantas vezes se mostrarem necessárias, e ela também não tem uma pauta mínima de deliberação daquilo que será discutido. Todos os assuntos que forem de interesse dos moradores naquele momento devem ser pautados pelo síndico e aí nós vamos discutir. Então, basicamente, as diferenças, a GO e a GE, é a periodicidade, que a lei determina uma periodicidade mínima para a GO, que é anual, e a pauta na AGO, que já é pré-determinada por lei. Nós temos uma questão aqui, não sei se fala assim, TR Amorim Vale. Meu condomínio, 2 anos sem assembleia. E aí, 2 anos sem assembleia, qual seria uma atitude que a TR Amorim poderia tomar nesse sentido? Então vamos lá. Como eu disse, pelo menos uma vez por ano tem que realizar a GO. Quem é obrigado, é dever de quem convocar essa assembleia? O síndico. O síndico não convocou. 1/4 dos condôminos podem realizar a convocação dessa assembleia. Aqui também a galera é omissa, não participa, também esse 1/4 não convocou. Então, para a AGO, isso não vale para a GE, para a AGO, um condômino individualmente pode requerer ao juiz a instalação dessa assembleia. Então, nós temos esses passos. O síndico não convocou, 1/4 dos condôminos pode convocar, também se mantiveram omissos, no caso da GO, um condômino isoladamente pode requerer ao juiz a instalação dessa assembleia. Fabão, eu tenho uma pergunta aqui capciosa, que é aquela velha história do item, o último item da pauta, o que ocorrer, né? Pelo menos aqui chama ocorrer, tem outro nome aí em outros lugares, mas eu esqueci agora. Mas qual é a sua opinião sobre esse item? Eu tenho a minha, mas eu queria te ouvir primeiro. Esse item, o que ocorrer, seria assuntos gerais? Assuntos gerais. Fonte de confusão, porque a gente abre um leque ali que pode tumultuar a Assembleia, mas não é ilegal. Então, o edital pode ter uma cláusula assuntos gerais. O que a gente tem que entender é o seguinte:
não se delibera nada em assuntos gerais. O que tiver ali é a título informativo para ser pautado para uma outra Assembleia. A gente delibera o que consta da pauta. A gente não foge disso. Então, tem assuntos gerais? Vamos abrir ali para algumas discussões. Mas não se define nada em assuntos gerais. Perfeito. Vale a regra de que só se delibera realmente o que está pautado. E se está pautado alguma coisa que não está pautada, seja assuntos gerais, o que ocorrer, seja o que for, aquilo ali não pode ser deliberado. Beleza. Assim, como é que eu faço? Porque assim, eu tenho uma preocupação muito grande, não apenas no condomínio, mas também quando era diretor de empresa. Eu detesto aquelas reuniões que se estendem por horas e você sai dela com aquela sensação de que, no fim das contas, era uma reunião para marcar outra reunião, sabe? Aquela coisa improdutiva, chata, que as pessoas vão se desgastando, os humores vão caindo, o cara começa a pensar na criança que está em casa chorando e está com fome. Então, eu gosto de reuniões produtivas e direto ao ponto. Então, assim, eu eliminei completamente o item, o que ocorrer, ou assuntos gerais, seja o que for. O que não proíbe as pessoas de, ao final da reunião, continuarem lá, ficarem debatendo, trocarem ideias, conversar, façam o que quiserem, entendeu? Mas eu, pelo menos, eu já tenho toda a pauta esgotada e eu posso formalmente encerrar a sessão. Isso não significa expulsar as pessoas do lugar, eles fiquem lá conversando se quiserem. Né? Ou pelo menos assim, coloquem os tópicos que as pessoas desejam discutir na próxima Assembleia, ok, para a partir daí a gente começar a produzir material, as pessoas começarem assim, formular as suas ideias, seus pontos de vista sobre esses assuntos que, posteriormente, aí sim, no AGE, a gente possa deliberar mais. Inclusive, a gente tem uma Assembleia transcorrendo muito bem, e quando chega a assuntos gerais, aí que o caldo entorna, porque é aí que vem a reclamação daqui, vem a reclamação do vizinho ali. Então, eu também evito, aconselho nos nossos condomínios, na empresa de síndico, a gente não coloca, e quando a orientação é jurídica, a gente também orienta a não colocar, porque aí é um elemento de briga e faz a Assembleia se estender. Já é tão difícil a participação dos moradores, então quando a gente consegue fazer uma reunião enxuta, com um debate ali bem pontual, aí sim o negócio surte o efeito. Quais seriam as dicas que você daria assim, para um síndico, para ele chegar na reunião e transformá-la numa reunião produtiva como essa que a gente acabou de defender aqui, né? Bem embasada, enfim. Uma outra coisa que eu tinha muita preocupação é assim, o famoso medo da folha em branco. A folha em branco, vamos agora começar a discutir sobre... é o caos. Quando você chega com algumas propostas para serem discutidas, não o problema, mas as propostas, a tendência é que a reunião seja extremamente mais produtiva, né? Então, que dicas você daria aí para o síndico para tornar essas reuniões, essas assembleias menos tumultuadas, mais focada para um direcionamento objetivo? Que dicas você passaria, pessoal? A primeira, eu acredito que seja municiar previamente os moradores dos documentos relativos àquela pauta. Então, se tem uma pauta que vai se discutir orçamento, não adianta você chegar na hora da Assembleia e apresentar 10 orçamentos, 3 orçamentos, 5 orçamentos. Então, encaminha com antecedência para o pessoal poder analisar. Quem tiver alguma dúvida, que antecipe o seu questionamento para a gente já poder esclarecer. Isso tudo vai evitando aquelas discussões desnecessárias durante a Assembleia. Ponto muito importante. O presidente da Assembleia é uma figura fundamental. Então, é lógico, o presidente ele é eleito ali entre os presentes. Mas se a gente conseguir, e geralmente ninguém quer ser o presidente, então se a gente conseguir pegar ali alguém que está aliado à gestão, não para direcionar nada, mas que tenha conhecimento do que está acontecendo, ele consegue conduzir de forma muito mais assertiva aquela Assembleia.
Então é muito importante a gente chegar para um membro do conselho, alguém que tem o conhecimento do que está acontecendo, e falar, cara, vem cá, se candidata a ser o presidente dessa Assembleia, participa conosco, porque você consegue dar esse direcionamento. Porque é muito difícil, cai de paraquedas ali um morador que não sabe o que está acontecendo, não teve acesso aos documentos previamente, então isso também tumultua uma Assembleia. E a gente tem que fazer de tudo para que ela possa transcorrer da melhor forma possível, porque senão ninguém vai mesmo. A gente já sabe que não vai, se ainda for tumultuada, aí que a galera foge mesmo. Eu tenho um canal no YouTube onde eu faço alguns vídeos lá, algumas coisas, e um deles é justamente como tornar a Assembleia um pouco mais produtiva, um pouco mais curta, sem, contudo, perder conteúdo nem nada. E uma das coisas que eu passei lá, e que depois numa live, tempos depois, eu fui encontrar alguns pontos de coincidência aí com a doutora Robéria Moraes, são regras para a condução daquela Assembleia. Coisas como, por exemplo, algumas coisas bem óbvias, tá? Aquelas que você aprende no jardim de infância. Tipo, ó, quando uma pessoa estiver falando, não ser interrompida, ouve até o fim, depois a pessoa se coloca. Né? Questões de, assim, condomínios que têm algum histórico de brigas e tudo mais, você colocar algumas regras, olha, o respeito aqui é inegociável, se houver casos extremos, a gente vai ter que acionar isso e aquilo. Enfim, colocar regras de conduta daquela reunião, né, um acordo entre todos de como aquilo vai ser feito. Um outro exemplo, se alguém expôs uma opinião sobre um determinado assunto, né, e era exatamente a mesma posição, a mesma observação que você ia fazer, considere abster-se de fazer a mesma observação, senão é apenas perda de tempo, é uma repetição, isso acaba puxando muito a Assembleia por mais tempo do que necessário. Então, essa é uma experiência que tem funcionado comigo, mais uma vez, não apenas em condomínio, mas condição de reuniões como um todo. E fazer um acordo prévio. Se alguém tiver interesse, vai lá no canal do YouTube, dá uma olhadinha, rapidinho vocês encontram. Lá tem várias coisas que eu pontuei para ajudar a encurtar o tempo da sua Assembleia sem você perder conteúdo, sem perder o foco. Sérgio, regras seriam desnecessárias se prevalecesse o respeito, bom senso, cordialidade. Então, às vezes, é muito isso que falta no condomínio. Sabe o que eu vejo? Um grande problema de Assembleia chama-se ego. Eu quero fazer a minha opinião prevalecer. Então, vira uma questão de ego. Eu tenho que ter a última palavra. Então, se a gente tivesse cordialidade, se a gente tivesse respeito, se a gente tivesse educação no trato ali com aquelas pessoas que convivem conosco, nada disso precisaria ser estabelecido, porque são regras básicas de civilidade e boa convivência. Mas, infelizmente, não é isso que a gente costuma ver na prática, né? Então, o óbvio, às vezes, precisa ser dito e são obviedades desprezadas, às vezes, que geram essas confusões. Eu sou partidário, eu sou um fã dessa frase, eu uso ela direto, e infelizmente eu observo que o óbvio precisa realmente ser dito o tempo todo. Então eu digo logo de saída para não perder a oportunidade e garantir que as coisas saiam a contento. Mas isso me puxa a uma próxima pergunta, que é justamente a seguinte: vamos dizer que com todas essas regras, com todos os lembretes, pedidos de calma, de respeito, a coisa descambou para pancadaria. Virou o rebu, soco, voando cadeira e tudo mais. A Assembleia foi interrompida. E aí, o que fazer? 190. Não tem outra solução. Polícia. E nós temos que lembrar também que tumultuar a Assembleia é uma contravenção penal. Está lá na Lei de Contravenção Penal de 1941. Salvo engano, depois a gente confirma, artigo 40. Então, é uma contravenção penal, gerar tumulto, e se descambou para violência, aí a gente não está só na contravenção penal. Aí a gente entra no Código Penal, crime, pode lesão corporal, aí a gente vai entrar em outros crimes. Se for
agressão verbal, pode ser injúria, calúnia, difamação, injúria racial. Então, outros crimes podem ocorrer durante a realização de uma assembleia. Mas se descambou para essa agressividade, 190. É polícia, não tem como. Não tem como. Eu já cheguei numa assembleia, para a gente, nessa eu estava como empresa de síndico, para a gente apresentar a proposta, que eu entrei, quando eu cheguei, eu entrei junto com a polícia. Aí eu vi aonde que eu estava me metendo. Entrei junto com a polícia. O pessoal já tinha acionado a polícia, cheguei lá juntinho com eles. Olha, se vocês tiverem curiosidade, vai ver a live que eu fiz com a doutora Robéria. Ela é uma figuraça, né? E ela diz o seguinte, ó, quando eu entro nessas assembleias que eu sei que a coisa pode pegar fogo, eu apresento lá meu PowerPoint e diz assim, ó, esse slide daqui é um slide padrão, não é para vocês não, que não vai acontecer nada não. Mas já que está aqui, deixa eu falar para vocês, ó, contravenção penal, isso daqui da polícia, ela com o jeito toda... Não, não é para vocês, eu sei que aqui não vai rolar, mas já que está aqui, eu vou te falar para vocês que... Meu filho estava mexendo aqui, ele colocou esse slide aqui, eu nem sabia, nem percebi. Poxa, está aqui, não era para estar, mas tudo bem. Fabão, vamos matar uma outra dúvida aqui. Eu vi essa dúvida surgir aqui, ela passou, já não vou mais achar quem foi. Mas é justamente a dificuldade que as pessoas têm de aprovar matérias que exigem um quórum qualificado. Né? E aí entra um tipo de assembleia bastante especial, relativamente recente, que eu queria que você explanasse aí para o pessoal. Essa é uma grande dor dos condomínios, mas que foi, pelo menos, trabalhada agora pela lei. Né? Não sei se resolveu o problema dos condomínios, mas facilitou, que é a assembleia em sessão permanente. Então, como é que funciona a assembleia em sessão permanente aqui de uma forma bastante sintética? Nesses casos de quórum qualificado, então, chamando atenção para isso, casos de quórum qualificado, não é qualquer matéria que a gente vai fazer uma assembleia em sessão permanente. Não atingiu o quórum. Então, aqueles moradores que estão presentes na assembleia, eles podem autorizar o presidente a manter essa assembleia em sessão permanente. A assembleia vai ficar aberta por um período. Então, o que tem que ser feito? Vai designar o dia e hora dessa nova assembleia, vai lavrar uma ata parcial. Os condôminos que estão presentes, eles já saem dali convocados, convoca-se os ausentes, inclusive encaminhando essa ata parcial. E isso deve ser realizado num prazo, essa nova sessão deve ser realizada num prazo de até 60 dias. Fizemos a assembleia em continuidade, em sessão permanente. O quórum ainda não foi atingido. Podemos prorrogar todo esse processo. Mas da primeira assembleia até a última, tem que finalizar num prazo de 90 dias. Então, aqui eu falei 60 e 90, só para não ter dúvida. A partir do momento da primeira assembleia, até 60 dias, eu tenho que realizar a assembleia em sessão permanente, a assembleia em continuidade. Não tivemos ainda o quórum, podemos prorrogar novamente, mas num prazo limite de 90 dias. E aí aqui tem algumas questões que o pessoal costuma perguntar. Eu já votei, preciso ir de novo? Não, votou, está votado. Mas agora eu quero alterar o meu voto. Eu votei sim, agora eu quero votar não. Você pode comparecer na sessão permanente e alterar seu voto. Então, o voto ele pode ser alterado. Mas se você quiser, se for a sua intenção manter aquele voto inicial, não precisa comparecer, já tá computado e vamos embora. No final de tudo, você passa a ata, você elabora a ata, consolidando todas as deliberações, encerrada a assembleia. Top. Assim, eu não concordo muito com o nome permanente, né? Que permanente, assim, dá a ideia de eterna, né? É continuada, estendida, sei lá, alguma coisa assim. É um nome que cria uma certa confusão. Mas, enfim, tá entendido. A Shirley, que se mostrou aqui ser dona da pergunta original,
ela colocou uma outra pergunta, que é justamente o que eu ia puxar agora, né? Que são as assembleias presenciais, as online e as híbridas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho delas e se isso tudo que a gente falou até agora se aplica a esses modelos também. Legal, assembleia presencial, padrão, que a gente estava acostumado, né? Hoje eu acho até que a gente já está desacostumando um pouco, pelo menos a minha realidade aqui, a gente está desacostumando um pouco. Assembleia presencial, onde os moradores se reúnem ali fisicamente, ou no salão de festas do condomínio, ou numa área pré-determinada no edital, para poder deliberar e votar os itens de pauta. Assembleia online, feita pela internet, pela plataforma, que aqui duas considerações. A Assembleia hoje, virtual, ela é válida desde que não tenha uma vedação na convenção do condomínio. Tá? Então, a convenção, a lei, conferiu aos condôminos essa autonomia privada. Eu posso escolher que no meu condomínio não vai ter assembleia virtual, mas isso deve constar expressamente na convenção. E deve ser garantido o direito de voz e voto. Então, pode ser uma enquete? Não pode ser uma enquete. A enquete não garante o direito de voz, não garante o direito ao debate. Então, tem que ter isso aqui que nós estamos fazendo. Eu tenho que apresentar meus argumentos porque eu sou contrário ao verde, você apresenta os seus, por que você prefere o azul, e a gente vai discutir e vai deliberar. E a assembleia híbrida, que talvez seja o formato mais democrático de todos, mas ela tem uma logística mais complicada, quando parte dos condôminos estará presencialmente num ambiente pré-determinado e os demais moradores estarão em casa, no trabalho, em âmbito virtual. Então, ela é realizada simultaneamente naquele momento, só que em dois ambientes distintos. Parte presencial, parte virtual. E aqui, Serjão, concluindo a sua pergunta, o que é muito importante. Quando a gente fala em assembleia virtual, o que se altera é o ambiente. Não são alteradas as formalidades. Tudo que a gente fala para assembleia presencial, a gente tem que replicar para as assembleias virtuais e para as assembleias híbridas. Com um detalhe, o edital de convocação, quando for uma assembleia virtual, ele tem que ter um detalhamento. Ele tem que ser, vamos colocar entre aspas, melhor elaborado do que um edital presencial, porque ele tem que dar o direcionamento, como os condôminos farão para acessar a plataforma. Ele tem que ter ali um passo a passo, porque senão isso gera uma dificuldade e acaba inviabilizando a participação de alguns. E a própria lei exige, o próprio Código Civil exige que tenha essa demonstração de como será feito o acesso à plataforma. Mais um detalhe, trazido pela lei também. Nós estamos fazendo aqui a nossa assembleia virtual, você ficou sem conexão. O condomínio é responsável? Não é. A lei, o Código Civil hoje é expresso nesse sentido. Cada um responde pelo seu. Você é responsável pela sua conexão com a internet, eu sou responsável pela minha. Se eu não pude exercer o meu direito de voto porque não paguei minha internet ou a conexão foi falha, o condomínio não assume essa responsabilidade. Perfeito! Rapaz, que aula! Olha, eu estou com pena de quem não está aqui assistindo, mas vai ficar gravado, vocês vão poder depois compartilhar com a galera. Pegando aí no gancho que você está falando, tá? As assembleias online ou híbridas, elas precisam ser revestidas das mesmas formalidades de uma presencial. Porém, se ela for 100% online, ou mesmo se for híbrida, tem algumas coisas, como por exemplo coletas de assinaturas, né, questões que saem do presencial e vão para o online, que a gente precisa entender como é que isso passa a funcionar, né? Lista de chamada, por exemplo, questões como pode usar qualquer software de videoconferência, tem que gravar,
esse tipo de tecnicidade que envolve o novo modelo, o novo formato, queria que você discorresse um pouquinho sobre isso. Gravação, tem que gravar? Não, mas eu aconselho que seja gravada. Primeiro, se a ata não for redigida ali no ato, a gravação auxilia na redação dessa ata, a gravação inibe aqueles que gostam de criar problema, porque sabe que está sendo gravado, então ele fica mais quietinho. Quando é assembleia virtual, a gente grava todas. E agora, a questão das assinaturas. A gente aqui, e aí depende muito também de cada cartório, tá, Serjão? Porque aí eu estou pensando já no registro da ata. Mas hoje os cartórios aqui, por exemplo, elas permitem que o síndico declare quem estava presente. Então tem muita convenção, por exemplo, que determina que a ata ela vai ser assinada pelo presidente e secretário, então somente. Então, assinatura digital. Isso tudo hoje a gente já está sendo permitido. Agora, cada região, a gente não tem uma uniformidade das regras dos cartórios. Então, alguns podem encontrar alguma dificuldade maior que os outros, mas a tendência é que tudo seja realizado por meio digital. Assinatura digital, certificação dos presentes também via digital, mas sempre com um ponto de atenção aí, consulte o seu cartório da sua região com uma antecedência, se essa ata precisa ser registrada, quais os requisitos que eles exigem. Isso ajuda a evitar problema lá na frente. Estou lendo aqui um pouquinho o que as pessoas estão comentando. Fábio é o cara, me ensinou tudo e é o responsável por tudo que eu sou e tenho hoje. Esse é o Marco Túlio. Mandando grande Marco Túlio. Marco Túlio foi aluno nosso aí. Meu mestre. Rapaz, você tem um fã-clube aqui retado, né? Deixa eu ver aqui. Gente, desculpa, mas eu apanho aqui, porque além de eu ser míope... Vamos lá. Por gentileza, mesmo não sendo pertinente o tema de hoje, o que acham de uma garantidora de condomínio? Não é exatamente o tema, não, mas se o Fabão quiser responder, fique à vontade. Eu acredito que deve ser analisado o perfil do condomínio. Hoje, eu vejo condomínios que a garantidora tem auxiliado bastante. Então, tem sido uma solução, sim, para determinados condomínios. Vejo com bons olhos nesses casos. O importante é a análise dos contratos. Então, o que o síndico aí tem que ter uma atenção na hora de contratar uma garantidora, além de verificar a sua idoneidade no mercado, fazer todo um levantamento, é uma análise contratual para não ser pego de surpresa lá na frente. Mas tem muita gente aí que bate nas garantidoras, mas eu sou um que entendo como um mecanismo favorável a depender do perfil do condomínio. Se me permitem aqui também a minha opinião, é assim, existem vários remédios que podem curar algumas coisas que são pertinentes para um e não para outros. É mais ou menos o que o Fabão está falando aí. Isso não dispensa que o condomínio tome algumas providências para regularizar a sua inadimplência, né, melhorar, diminuir a cultura de inadimplência, até porque, não sei quantos de vocês estão cientes disso, obviamente a garantidora ela não trabalha de graça, ela vai cobrar uma taxa de vocês, né, do condomínio. E essa taxa, como todas as taxas, ela é uma função de alguns fatores, como spread, custos e tudo mais, mas também o mais importante de todos, que é o do risco. E quanto maior for o risco percebido pela garantidora para recuperar os créditos daquela carteira do condomínio, maior será a taxa que você vai pagar. É por isso que o condomínio A não paga a mesma taxa do condomínio B. São realidades diferentes, né? Então, uma coisa que o condomínio precisa ter em mente é que a garantidora não necessariamente será um remédio para sempre, né? É uma coisa que, assim, é aquela
aquela droga cavalar que vai te salvar da doença por um tempo, né? Mas você precisa adquirir novos hábitos, enfim, fazer uma série de coisas que vão efetivamente curar. Essa é a minha visão. Mas em alguns casos eu acho que é bem importante mesmo, principalmente aqueles condomínios que já não sabem mais o que fazer, o síndico não está disposto a meter a mão nessa massa aí, né? Enfim, eu não quero me estender demais, não. Senão a gente sai completamente aqui do assunto, mas vamos lá. Vamos lá. Assembleias. Curiosidade aqui, curiosidade de quem já foi professor de inglês por muito tempo. Assembleia, por que a Assembleia chama Assembleia se ela é uma reunião? Na verdade, Assembleia é um anglicismo, tá? É uma palavra que vem do inglês, que vem do to assemble. E assemble é juntar, né? Eu não sei se vocês sabem, mas linha de montagem, por exemplo, é assembly line, ou seja, é uma linha de juntar coisas. Então, a Assembleia é justamente o ato de juntar pessoas para discutir a famosa reunião de condomínio. Né? Bom, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Juntar confusão. Juntar confusão. É isso aí. Fabão, queria que você contasse assim, qual é alguma assembleia curiosa ou engraçada ou desafiadora, uma que marcou na sua carreira de síndico, assim, que você se viu naquela situação de, putz, e agora? Como é que eu faço? O que eu vou fazer aqui? E como é que você saiu dessa roubada, meu irmão? Cara, uma que eu poderia citar é aquela que eu comentei aqui, que eu cheguei junto com os policiais, porque o bicho estava pegando. Mas, geralmente, o que acontece? Qual que é o nosso maior desafio nas assembleias? E aí, falando como não como apresentação de proposta, ou como síndico, como uma assessoria. A gente é contratado para prestar assessoria e a gente coloca o ponto de vista jurídico. Mas as pessoas, elas tendem a manter o seu posicionamento. Então, nós temos ali sempre alas. Tem aqueles que situação e oposição. Só que eles não entendem que o jurídico ele está ali na defesa do condomínio para que todo o processo, todo o trâmite transcorra da forma mais regular possível. Então a gente tem que ter muito tato. O que eu fiz para poder que a vida vai nos moldando? A primeira coisa, quando eu sou chamado para ir numa assembleia, aí para questão jurídica, eu já falo com o contratante. Se eu não abrir a minha boca, é porque a assembleia está excelente. Porque o que eu vejo? Às vezes, a gente, como é contratado, a gente se sente na obrigação de adaptar. Eu tenho que mostrar serviço, mas às vezes é o meu pitaco que gera a confusão. Então eu falo, olha, se eu não falar nada, é porque não precisou da minha intervenção. A assembleia está transcorrendo perfeitamente. Então eu não preciso, isso eu já deixo claro antes, eu não preciso mostrar serviço. Se precisar da intervenção jurídica ou de uma assessoria, eu pego a palavra para mim. Outra coisa, a assembleia não se vai de terno, não se vai de terno e gravata. Como advogado, não vou. O pessoal já fica ali olhando, o que é aquele sujeito ali? O pessoal já começa a ter uma sensação ruim já no início da assembleia. Então, são detalhes que aí a sindicatura, junto com a advocacia, foi moldando todo esse formato. Que a gente vai criando, a gente tem que ser igual juiz de futebol. Quando ninguém fala mal do juiz, é porque ele foi perfeito. Um advogado numa assembleia também assim, se ele não interfere nas discussões, é porque o jogo foi bem jogado. Então, são detalhes aí que só a experiência que vão apresentando para a gente. Show de bola. Menos é mais, né, cara? Se a coisa está rolando, não se mete, não. Deixa acontecer. Olha, a Bela Tricota está perguntando aqui. Após uma assembleia, votação, ao redigir a ata, o síndico precisa do auxílio de um advogado para fazer a ata? Na verdade, quem é o responsável pela redação da ata é o secretário. Então, não é o síndico que vai elaborar a ata, a não ser que ele seja o secretário
daquela Assembleia. Não aconselho, acho que síndico não tem que ser nem presidente, nem secretário. Então, quem vai fazer a redação é o secretário. A ata, ela representa aquilo que foi a Assembleia. Então, se o advogado estava presente à Assembleia, prestando uma assessoria para o condomínio naquela Assembleia, nada impede que ele auxilie a redação daquela ata. Agora, se o advogado não participou da Assembleia, ele não sabe o que aconteceu ali. Então, fica muito difícil dele fazer ponderações ou pontuar. Ele pode trabalhar uma melhor redação da ata, mas as informações, quem vai lhe passar é o secretário, é aquele que esteve presente. Não sei se ficou respondido, mas acho que ficou, né? Eu acho que sim. Senão ela vai falar aqui. Eu tenho mais uma pergunta para você. Queria saber suas dicas, seus truques. O que é que você faz para tentar garantir uma presença maior de condôminos na reunião? Que você lança a mão antes? O que você faz para atrair mais gente e, com isso, enriquecer a discussão e também aumentar as possibilidades de votação por um quórum que necessite de mais gente? Isso eu acho que é importante. Aí também o trabalho prévio de você. Primeiro, é um trabalho que não é antes de uma determinada Assembleia. É um trabalho que eu vejo de conscientização desde o dia que você assume a gestão de um condomínio. Então, no meu comunicado de apresentação da minha empresa, quando a gente assumiu um condomínio e a gente encaminha para os moradores, a gente já ressalta a importância de uma gestão participativa. A gente já ressalta a necessidade de que as questões elas sejam debatidas, porque a gente está ali como representante do coletivo, mas nós também temos que entender quais são os anseios coletivos. Então, isso ele vem previamente, antes de uma determinada Assembleia. É aquilo que eu já antecipei. Municia os moradores de documentos. Ressalta a importância da discussão daqueles temas. A necessidade da participação e que não adianta chorar depois, porque a decisão da Assembleia vincula a todos. Então, nós não podemos deixar que uma minoria ativa tenha uma vontade que se sobrepõe à de uma maioria omissa. E é muitas vezes isso que acontece nos condomínios. Então, é um trabalho de conscientização que a gente vai fazendo desde o primeiro dia que a gente assume o condomínio, já no nosso comunicado de apresentação. Perfeito. Isso foi uma coisa que eu senti que me ajudou muito, da bagagem que eu trago como professor. Eu tive mais de 10 anos na sala de aula, sou também treinador de professores, né, certificado, e eu entendi a importância do processo educativo em qualquer ambiente onde tenha gente. De você municiar de informações, né, de trazer abundância de informação para que as pessoas tenham realmente a capacidade de formar suas opiniões com base em alguma coisa concreta. Uma coisa que eu sempre falo, né, o universo abomina o vácuo. Se você permite que o vácuo se crie, ele será preenchido com as percepções pessoais que cada um tem. E aí eu enlisto o caos, que cada um tem uma percepção diferente, cada um para um lado, cada um vem aquela coisa do ego, eu acho isso, eu acho aquilo, e você tem o inferno instalado lá na sua Assembleia. Então o processo educativo ele é realmente muito importante, é uma das coisas que vai junto aí com comunicação, né? Você está comunicando também previamente, a gente vai debater esse assunto. Tem esses sites que aqui eu selecionei para vocês irem entendendo mais ou menos do que se trata. Foi no caso quando eu mudei a portaria lá de orgânica para eletrônica. As pessoas tinham muito medo, né? Portaria remota, eu tinha medo, não sabia. O que é isso? E você que está começando agora na sindicatura, você vai ver, as pessoas elas tomam decisões emocionais, isso é importante, tá? Elas tomam decisões emocionais para depois buscar argumentos racionais que suportem aquela decisão dela. E se você consegue baixar essa tensão emocional, dando informação para que ela se sinta mais segura, mais familiarizada com uma nova realidade, com uma coisa que você quer apresentar, a tendência é que você tenha menos atritos durante a sua assembleia. Né? Então, a comunicação com o sentido de educar as pessoas, não de impor sua verdade,
mas de influenciar, sim, positivamente, com informações que sejam realmente relevantes. Isso ajuda tanto na condução de uma assembleia mais tranquila, como no aumento da participação do quórum, né? Porque muitas vezes as pessoas não vão, isso aí, você pode ver lá e tal. E só a título de curiosidade, hoje eu fiz um post justamente sobre... Só te cortando aqui um segundinho para não perder o insight aqui. Dependendo da temática, temas mais sensíveis, igual você colocou aí, da portaria remota, fazer reuniões preliminares. Quando a gente vai instalar portaria virtual em algum condomínio, a gente faz inúmeras reuniões temáticas ali, leva as empresas para fazer a apresentação. A gente não deixa isso para o momento da assembleia, senão é uma assembleia sem fim, e muitas vezes os condôminos não tomam uma decisão certos de que aquela decisão é a melhor a ser tomada. Eles estão ali naquele calor, então a gente faz reuniões temáticas para discutir, vamos alterar a convenção do condomínio. Adianta você chegar no dia da assembleia para alterar a convenção? Não, aquilo tem que ser amplamente discutido previamente. As pessoas opinam, a gente revisa o texto, manda de novo. Quando está ali com o desenho todo montado, a gente leva para uma assembleia. Então, a gente tem que fazer reuniões preliminares para municiar de informação os moradores. Eles têm que estar sempre cientes do que está acontecendo, com transparência e ter a tranquilidade de tomar a decisão que eles julgam realmente a mais adequada para aquele condomínio, sem sofrer ali pressões de ter que decidir naquele momento. É o que você falou. A gente decide pela emoção e justifica pela razão. Então, a gente não pode deixar que numa assembleia a emoção prepondere a razão, porque tem muitos impactos aí que na frente o pessoal vai sentir. Esse é um erro que eu diria que é dos síndicos menos experientes, né? Esse é um pouco afoito às vezes. Não, vai ficar só pelos números. A gente vai trocar essa portaria aqui por remota, vai economizar tanto. Como é que vocês não estão aprovando? O ser humano não funciona assim. O ser humano ele é avesso ao medo, ao desconhecido. E diante do medo, diante da incerteza, a resposta será não. Com certeza que vai ser não. Mas eu não estou certo, não estou seguro, então não. Estou vetando isso aqui. Às vezes isso fecha a porta para modificações, alterações no condomínio que vão trazer grandes benefícios, melhorias de fluxos de processo, redução de custo, uma série de coisas, justamente porque não houve o tato de respeitar o timing dessas pessoas. E cada um tem um timing diferente. Então, esse processo que você mencionou foi exatamente o que a gente passou lá. Na verdade, esse processo, só para vocês terem uma ideia, no meu condomínio, tinha pessoa mais idosa, e que era um momento de apresentação da solução portaria remota, que era muito diferente de hoje. Hoje, quase padrão, né? Todo mundo conhece, todo mundo já está familiarizado, tem vários cases. Aqui em Salvador, onde eu moro, na época que eu apresentei isso, só tinha um condomínio, um único condomínio. Então era assim, um troço do outro mundo. Ninguém que sabia o que era. Eu estou mais de medo disso aí. E eu levei 2 anos educando essas pessoas. 2 anos. Vocês terem uma ideia do tempo que pode levar. Não estou dizendo que leva 2 anos, mas pode levar, principalmente se for uma coisa muito disruptiva, assim, muito diferente. Ninguém conhece. Você tem que ter esse timing, essa paciência. E o ponto que você falou aí, perdão, decisões baseadas em redução de preço nem sempre são as mais racionais. Ou quase nunca são as mais racionais. Vamos trocar o prestador de serviço porque esse é mais barato. O síndico profissional, esse é mais barato, é ele que nós vamos eleger. E isso acontece muito. A gente vê uma coisa que me atormenta, que me incomoda. Quando numa proposta de síndico profissional, por exemplo, a pessoa, sem conhecer o condomínio, já faz uma promessa de redução de despesa. Como você faz uma promessa de redução de despesa se você não tem um conhecimento ainda daquela edificação, daquela realidade? Você vai simplesmente trocar por trocar para pegar um mais barato? Então isso é muito perigoso. A gente tem que ter, infelizmente, muitos condôminos ainda são levados por isso. R$200 de diferença aqui, vão ficar com o mais barato. Diferença de preço e valor. Mas isso a gente... É um mercado ainda em construção. Nós somos um mercado ainda em construção. Então tem muito ainda a evoluir, tanto da nossa parte quanto da parte dos condôminos.
percepção e realidade são duas coisas que andam junto, então a gente tem que também, e isso eu falo muito, nós, responsabilidade nossa, síndicos profissionais ou quem está inserido no mercado, passar os sinais certos para o mercado, passar a cultura certa para o mercado. Porque eu vejo que hoje, muitos moradores não sabem o que é o síndico profissional e muito síndico profissional não sabe o que é o síndico profissional. Então, esse ainda é um grande problema. Muito síndico profissional não sabe qual é o seu papel no condomínio, que ele não é um faz-tudo, que cada um tem suas funções, todos são importantes, o pessoal da faxina é importante, o zelador é importante, o síndico é importante, mas o síndico não é o zelador nem o pessoal da faxina. Então, o próprio síndico tem que saber qual é o seu lugar nesse ecossistema. Cultural também, aos poucos a gente vai difundindo isso aí, porque nós somos responsáveis pelos sinais que nós passamos ao mercado. E, às vezes, esses sinais vão meio truncado, meio enviesado aí, e hoje, como eu disse, sendo um mercado em construção, se a gente não andar junto, o mercado morre com todos abraçados. Exatamente, show de bola. Fugindo Fabão, mas valeu demais, o pessoal está aqui super elogiando. Irmão, a gente já vai para quase 1 hora de live, e aí eu busco manter mais ou menos em torno de 1 hora, e eu tenho certeza que se deixasse a câmera ligada aqui, era 10 horas de papo tranquilo. Mas eu queria abrir agora o microfone para você deixar as suas considerações finais, deixar os seus contatos, falar dos seus livros, do que você quiser. O microfone é seu, irmão. Valeu, Sérgio, feliz. Tenho certeza que se deixasse aqui... Eu tenho por hábito não falar pouco, vocês perceberam. Então, eu vou falando. Mas é só mesmo agradecer aí o convite. Galera massa que teve aqui. Eu não vou acompanhando muito os inscritos. Eu, apesar de ser um defensor da tecnologia, sou muito pouco... tenho pouca afinidade com ela. Então, se eu for ler o que está escrito, se eu mexer o dedinho aqui, é capaz de apertar algum botão e sair aqui da live, então eu não vou acompanhando muito. Mas é um prazer. Falando de novo, quem não o conhece, muito bom. Não é porque eu escrevi não, mas esse eu indico. A gente traz aí uma dinâmica legal, uma dinâmica diferenciada disso. É retrato da nossa experiência. A gente fala aqui muito da necessidade do síndico impor respeito, do síndico aprender a dizer não, do síndico não ser complacente, que ele tem que saber exprimir discordância. Então, é só agradecer, colocando-me às ordens, sempre que quiser, estou aqui à disposição. O pessoal me segue aí, Profissão Síndico _ Oficial, a gente também posta um conteúdo lá. O Sérgio é parceiro aí na luta de conteúdo. Ele sabe o tanto que é difícil a gente criar todo esse conteúdo, mas a gente vai se esforçando e o mercado precisa disso. O mercado precisa disso e parabenizar o Sérgio pelo trabalho dele. Ô, meu querido, muito obrigado de coração. Realmente é um privilégio, uma honra. Nós estaremos juntos no Conab. Sábado estou indo para lá. Show de bola, estou indo para lá também. A gente vai se encontrar com certeza, vai ser um super prazer. Obrigado demais pela honra, pelo privilégio de bater esse papo aqui contigo, compartilhar isso daí com a galera toda, que eu sei que a sua vibe também é compartilhar conhecimento. Tenho certeza que todo mundo gostou pelos feedbacks aqui, meu irmão. Pô, você o cara. Bom, eu não li, não, mas acredito aí no que você está falando. Galera, muito obrigado a todos que ficaram aqui com a gente essa hora. Foi um prazer estar com vocês. Espero que a gente tenha conseguido responder algumas perguntas aí que vocês estavam precisando. E até a próxima live. Tchau, tchau. Falou!